Hoje, aqui no canal da Editora Unesp no YouTube, a gente conversa com o professor James Green, que é um dos maiores, enfim, um dos mais importantes brasilianistas em atividade e autor de obras fundamentais para compreender o Brasil contemporâneo, especialmente nos campos da história política, da memória democrática e da luta por direitos LGBT. Professor emérito da Universidade Brown, o professor James Green construiu uma relação de mais de 5 décadas com o Brasil. Ele viveu aqui durante a ditadura, acompanhou de perto a formação de movimentos sociais e ajudou a revelar histórias que por muito tempo permaneceram à margem da historiografia tradicional. Nessa entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento atual das relações entre Brasil e Estados Unidos, né, em meio às discussões sobre pressões do governo Trump no processo eleitoral brasileiro, e também sobre dois projetos que ligam história, política e arte, que é um documentário baseado no livro Além do Carnaval, que é uma obra publicada pela editora Unesp, de autoria do professor James Green, que é pioneira, ao discutir a homossexualidade masculina no Brasil no século XX, e também uma ópera que o professor está trabalhando, né, baseada no livro Esquecer Nunca Mais, que também foi publicado recentemente pela editora Unesp, que traz aí um testemunho sobre ditadura, tortura, exílio e memória. Então, professor, em primeiro lugar, muito obrigado pelo senhor ter, enfim, estar disponível aqui para nossa conversa. É sempre um prazer trabalhar com você e qualquer pessoa ligada à editora da Unesp, que eu amo tanto. Muito bom, professor. Bom, o senhor acompanha o Brasil aí há mais de 5 décadas, né? Desde que tem 22 anos, 23 anos. Então, como é que o senhor enxerga esse momento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente diante dessas discussões sobre uma possível interferência do governo Trump nas eleições brasileiras? Interferência que a gente já está vendo aí, né? Tomar forma em diversos aspectos. Bom, e já estamos vendo essa interferência do governo americano nas eleições brasileiras já faz tempo e é muito perigoso. Eu acho que esse é um momento crucial, crítico na relação entre os dois países, talvez desde a interferência nas eleições de 62 no governo do João Goulart, quando a CIA investiu 5 milhões de dólares, que hoje em dia seria mais ou menos 35 milhões de dólares, para influenciar as eleições para os governadores, apoiando os candidatos anticolaristas. E depois, como todo mundo sabe muito bem, apoiando o golpe militar e os 21 anos da ditadura militar. Então, estamos num momento crucial onde o Trump já anunciou que, primeiro, ele tem candidato, que é Flávio Bolsonaro, e segundo, ele quer ver a extrema-direita vencendo nas eleições aqui no Brasil. Nesse momento, estou no Brasil, em outubro. Então, é um grito de alerta para todo mundo que está preocupado com a democracia brasileira, porque, como sabemos, a família Bolsonaro tentou, fazer um golpe de Estado em 2003 e claramente estão tentando fazer uma articulação com uma pessoa na Casa Branca que pode fazer qualquer coisa para lograr os seus fins. E nesse momento, um dos fins deles é ver um governo da extrema-direita no Brasil, como ele tem apoiado vários governos da extrema-direita em outras partes da América Latina. Certo. Professor, numa entrevista recente, inclusive, o senhor afirmou que as eleições brasileiras são, nesse momento, até mais democráticas, né, que as dos Estados Unidos. O que que o senhor acha que o Brasil pode ensinar aos americanos nessa questão da defesa institucional e na responsabilização dos ataques à democracia? Então, a Constituição americana, escrito no século XVIII, 19, 18, sim, é, realmente tinha uma noção de controle eleitoral por Estado. Então, é descentralizado. Bem diferente do Brasil, que é concentrado, centralizado, por causa do Getúlio Vargas, em certo momento, nos anos 30, foi desenvolvendo, nos anos 90 do século passado, as urnas eletrônicas, que criam uma situação de uma capacidade de saber os resultados horas depois das pessoas votaram, terminaram de fechar as urnas. Então, nesse sentido, é muito eficiente e confiável. Eu estava convidado em 22 para estar no Brasil como observador das eleições e eu passei 2 dias
com o TSE de São Paulo acompanhando o processo eleitoral, entendendo como funciona, qual é a segurança das urnas. Nos Estados Unidos, essa descentralização cria a possibilidade no século XIX de corrupção local, como no Brasil no século XIX, durante o Império, os coronéis controlavam muitas urnas eletrônicas. Porém, essa situação de descentralização está sendo, nos Estados Unidos, totalmente modificado na medida que o Trump está querendo interferir com a força federal, do governo federal, nas eleições locais, querendo decretar que certas cidades ou estados estão conduzindo as eleições em favor dos democratas e ele está alegando fraude eleitoral, como ele alegou que ele ganhou as eleições de 22, é, desculpa, de 20, de 20, pensando em dois países, dois campanhas eleitorais, que ele perdeu eleições de 20 nos Estados Unidos por fraude eleitoral. E está alegando agora que supostamente milhões de pessoas que não têm direito a votar vai votar nas eleições. Então ele está querendo fazer uma série de medidas para interferir. O que que nós podemos aprender? Nos Estados Unidos, o Donald Trump fez uma série de crimes enquanto ele estava presidente ou candidato a presidente, e o STF americano, controlado por uma votação conservadora, decretou que ele tem poder absoluto como presidente. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, isso criou uma situação onde, quando ele tinha incentivado uma tentativa de golpe de Estado, em 21, quando Biden foi eleito presidente, ele não foi condenado. Ou seja, foi basicamente absolvido dessas acusações. Porém, no Brasil, houve uma tentativa de golpe de Estado, e o processo judiciário brasileiro funcionou. E o Jair Bolsonaro foi condenado, está passando um tempo na prisão por ter feito uma tentativa de um golpe de Estado. Então, essa é a grande diferença entre os dois países. E é importante aclarar uma coisa fundamental. Quando houve essa tentativa de golpe de Estado, em 22, no Brasil, o governo americano, presidente nesse momento era Joseph Biden, foi claro e importantíssimo na defesa da democracia brasileira, nos resultados eleitorais, foi reconhecido os resultados uma hora depois do decreto do TSE, e antes deixou vários recados claros para através da CIA, através do Departamento de Estado, Departamento de Defesa, dizendo que o governo americano não ia aceitar um golpe de Estado no Brasil, e isso provocou uma rixa, uma divisão dentro das Forças Armadas brasileiras, onde um setor resolveu não aderir à tentativa de golpe porque não tinha um apoio americano. Nesse sentido, é importante aclarar que, no passado, forças, tanto no Congresso quanto na Casa Branca, estavam defendendo a democracia brasileira. Nesse momento, ao contrário. Eles estão querendo interferir, inclusive tentaram mandar uma missão recentemente de pessoas do Departamento de Estado, justamente para tentar interferir e alegar que o processo eleitoral brasileiro tem capacidade de ser fraudulento, para criar ansiedade sobre os resultados e dar uma justificativa, caso Lula ganhar por pouca margem, de não reconhecer os resultados eleitorais. Então, isso é uma das várias ameaças que o Brasil enfrenta nesse momento, como uma possível, bom, como interferência norte-americana nos resultados eleitorais deste ano. Certo, eu ia inclusive perguntar a respeito disso, o senhor já respondeu, né, sobre a possibilidade do governo Trump não reconhecer, né, os resultados de uma possível vitória do atual presidente, do Lula, Não, em não outro, somente os Estados Unidos, ele pode também, o Trump pode também levar com ele esses aliados que ele tem construído na América Latina. Milei, Argentina. claramente, que Uhum. Milei já foi para a convenção do PL, fez acusações contra o presidente atual. É uma violência brutal e grosseiro da lei eleitoral brasileira, no sentido que é proibido estrangeiro subir no palanque, fazer a campanha eleitoral para um candidato brasileiro. E ele já violou essa lei brasileira, que foi escrito nos anos 40, depois vários elementos foram adicionados em outros momentos na história do país. Então, mas ele pode chamar as pessoas de Colômbia, de Peru, de Equador, de Honduras.
são presidente da extrema-direita, que Trump apoiou nas suas candidaturas, e Trump anuncia agora que eles são os seus grandes aliados numa ofensiva para criar uma frente, basicamente semifascista, fascista na América Latina contra a esquerda latino-americana, que nesse momento representa Brasil e México. Então, é uma ameaça real, não somente pelo Brasil, para toda a América Latina, essa situação, porque se está deslegitimizado as eleições brasileiras, isso pode criar outros problemas no futuro em outros países, como o México. Certo. Professor, até para eu me surgiu aqui uma pergunta, eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está aqui conversando para pedir a sua avaliação, o seu prognóstico, se é possível, em relação às eleições de meio de mandato aí lá nos Estados Unidos, né? Então, São duas perguntas, na verdade. Uma é em relação a esse prognóstico e a outra é sobre a declaração recente do Donald Trump de que ele vai concorrer mais uma vez à presidência, sendo que isso é vedado, né, enfim, é pela verdade. lei americana, né? Como é que fica essa. Tá. Então, eu vou responder a segunda pergunta primeiro, e eu acho que isso é muito interessante. As pessoas me perguntam isso muitas vezes. É, Na Constituição original não tinha uma indicação de quantos mandatos um presidente pode ter. E Washington, que foi o primeiro presidente do país, general, de uma família rica, ele tinha um sentimento democrático republicano, no sentido que ele criou um precedente de 2 mandatos, depois ele renunciou enquanto ele era tão popular, podia ter sido presidente para toda a sua vida. Ele entendeu que era necessário de trocar personagens, pessoas no poder executivo. Então, durante todo o século XIX, manteve essa tradição. Um presidente foi eleito, perdeu, depois ele foi reeleito, mas era claro, é uma presidente de 2 mandatos. Quando, durante a Grande Depressão, nos anos 30, houve uma crise econômica brutal mundial, mas especialmente nos Estados Unidos, o Roosevelt, que foi eleito para atender às ansiedades econômicas e sociais da sociedade, ele foi mandado ele foi eleito segundo mandato e depois entrou na Segunda Guerra Mundial. Então ele foi reeleito e foi eleito por um quarto mandato, justamente para acompanhar o processo da guerra contra o fascismo na Europa e na Japão nos anos 40. Ele faleceu. E já no começo dos anos 50, o Congresso, com esse precedente, fizeram uma emenda à Constituição dizendo que só podia servir 2 mandatos. E era claro. E não somente é claro, o setor conservador do STF americano argumenta que sempre quando você está tomando uma decisão sobre a Constituição, você tem que prestar atenção o debate e o contexto em que uma coisa foi escrita ou incluída na Constituição, no caso de um amendo. E fica muito claro, não tem dúvida nenhuma sobre o debate que houve sobre essa questão, querendo limitar apenas a 2 mandatos. Então é a fantasia dele para mobilizar a base dele, em parte para mobilizar a base dele para as eleições atuais em novembro, onde todos os membros da Câmara vão ser reeleitos, são mandatos de 2 anos, e um terço do Senado. E pela tradição histórica dos últimos 40, 50 anos, o partido que está fora do poder ganha contra o presidente que está na Casa Branca nessas reeleições entre os mandatos presidenciais, entre as eleições presidenciais. Trump, sabendo que há uma possibilidade de perder o controle tanto da Câmara quanto do Senado, um terço dos senadores são eleitos 2 em 2 anos, porque eles têm um mandato de 16 anos. Então, como ele tem muito medo de sofrer uma terceira impeachment, ele está apavorado com isso. Ele fez uma série de manipulações para modificar os distritos eleitorais para favorecer os republicanos em vários estados. Ele está ameaçando uma intervenção federal nas eleições onde há uma disputa entre os democratas e republicanos, e ele está ameaçando outras possibilidades de declarar fraude eleitoral. E, independentemente, com a situação da economia, que está muito ruim, como nenhuma promessa dele cumprido esses 2 anos do segundo mandato dele, todas as pesquisas indicam que os democratas vão ganhar o controle da Câmara e é possível ganhar o controle do Senado. O Senado vai ser mais difícil por vários fatores, e vamos saber nas próximas semanas exatamente quem são todos os candidatos
democratas contra os republicanos para medir com mais precisão as possibilidades dos democratas ganhar o controle do Senado. Mas se ganhar controle vai ser por um voto, então vai ser muito apertado. Mas com essa nova situação, caso controlar tanto a Câmara quanto o Senado, ou mesmo só controlando a Câmara, tem grandes possibilidades de frear apenas as loucuras do presidente Trump, que nos últimos 2 anos do mandato dele vai fazer vingança contra todos os seus inimigos, vai se fazer uma auto-perdão do final do mandato dele, e ele vai fazer muitos estragos, tanto da economia e a situação doméstica quanto internacional. Então, vai ser 2 anos horríveis, um pesadelo, mas se for uma vitória dos democratas, pelo menos ele vai ser um pouco mais controlada e freado nas suas tentativas de seguir as loucuras da presidência dele. Certo. Bom, professor, então agora, voltando aqui para o Brasil, eu queria comentar um pouquinho sobre dois projetos, né? Que o senhor está envolvido, né? E que, enfim, tem relação com livros publicados pela editora Unesp. Então, eu vou começar pelo Esquecer Nunca Mais, né? Esse livro que parte da história, né, do Marcos Arruda, que foi sequestrado e torturado durante a ditadura militar aqui no Brasil. E é um livro que conta a história dele narrada pela mãe dele, né? Pela Lina Pena Satamini, né? E o senhor está transformando agora esse material numa ópera, né? Se o senhor puder comentar um pouco a respeito desse projeto, por que fazer com que esse livro mude, né? Enfim, adaptá-lo a esse formato. Não, é muito interessante. Marcos Arruda, que foi a primeira brasileira que eu conheci, e por causa dele eu estou aqui conversando contigo, porque ele era exilado nos Estados Unidos em 73, quando eu o conheci, no começo do ano. Ele era um cara muito carismático, muito é, carismático, mas não não era uma pessoa que promovia a imagem dele. Era uma pessoa muito humilde nesse sentido. Então era mais atraente essa personalidade, porque era uma pessoa que tinha feito uma série de coisas que eu, como jovem, romântico, pensando na Revolução na América Latina, ficava fascinado com a história dele. Eu fiquei amigo da família. Minha família no Brasil o filho dele é meu afilhado, a irmã dele é minha comadre, que tem dois afilhados com essa parte da família. E ao longo dos anos convivia com a Lina, Dona Lina, que foi minha meia mãe brasileira. E quando ela resolveu fazer esse livro, na primeira edição, que foi publicado em 2000, era basicamente relacionado a desabafo dela contra uma declaração do Fernando Henrique Cardoso dizendo: vamos virar a página, esquecer a história da ditadura, vamos passar adiante. E ela ficou furiosa, porque quase morreu seu filho, o primeiro filho. Se ela tem 5 filhos, ela amava todos, mas o Marcos foi o primeiro, predileto e tudo isso. Então ela fez um pequeno livro baseado nas cartas que ela trocava com a família, porque ela estava morando nos Estados Unidos, trabalhando como freelance no Departamento de Estado. E depois, em um certo momento, a família chamou ela vir para o Brasil, pediram ela ficar lá durante um tempo para fazer dinheiro para poder pagar os gastos descobrir onde estava Marcos e pagar os advogados e transporte entre Rio e São Paulo, onde Marcos estava preso. Então, ela e a família se mobilizou totalmente para a libertação dele, e a Dona Lina trocava cartas com a família. Ela colecionou essas cartas e fez a narrativa do livro original. Eu peguei essa a livro original, pedi Marcos fazer um epílogo sobre a experiência dele na prisão, para contrapor contra a experiência da família fora, sem saber a realidade real, o que estava acontecendo dentro da prisão. E eu escrevi uma introdução, foi publicado em inglês por uma editora acadêmica muito boa, e depois o Unesp tem a honra de ter conseguido o Unesp topar publicar o livro em português. Eu sempre amava essa história, sempre queria fazer alguma coisa, pensava em novela, telenovela, mas depois eu percebi qual é a mídia onde não tem um debate sobre a ditadura militar. Porque nós temos peças, temos musicais, temos filmes, temos documentários, temos muitos livros, mas não tem ópera.
E quando eu propus para Marcos, essa ideia, Marcos vem de uma tradução do movimento estudantil dos anos 60, assim, ópera, que burguesa, que horror. Por que ópera? E eu expliquei para ele, porque ópera é um mídia larger than life, maior do que a realidade, onde você pode expressar emoções muito, muito profundas de uma maneira expansiva. E realmente a história dele é isso. É a história de um cara da classe média do Rio, que fez geologia, que tinha feito o intercâmbio nos Estados Unidos, que falava fluentemente grego e latim, porque o pai dele era professor no Pedro II, no Rio de Janeiro, de latim e grego. Ele resolve entrar numa organização contra a ditadura a Ação Popular, e a Ação Popular convence ele a entrar numa fábrica, trabalhar com os trabalhadores. Então, durante 2 anos, entre 68 e 70, ele está trabalhando como peão numa fábrica em São Paulo, tentando conscientizar os trabalhadores para organizar contra a ditadura, que de fato aconteceu em 78, quando Lula encabeçou um movimento sindical muito forte contra a política econômica e sindical da ditadura. Então, Marcos entrou na fábrica, está trabalhando, tentando conscientizar os trabalhadores, de noite dando aula de alfabetização numa igreja. E, de repente, um dia, uma pessoa de outra organização, fugindo da polícia, pede à organização dele, a Ação Popular, de ajudar ela a ser acolhido. E Marcos, sem querer saber o perigo, topa tentar fazer isso. Eles marcam o encontro, e quando ele vai para o encontro, ela já tinha sido presa, ela tinha falado sobre esse encontro, então Marcos é preso e quase morre na tortura. A família se mobiliza, é uma classe média que tem conexões com toda a sociedade, porque os tataravós eram viscondes no segundo reinado e tudo isso. É uma família de classe média, mas com essas conexões típicas de um certo setor social do Rio de Janeiro. E mesmo assim, era quase impossível primeiro saber o paradeiro de Marcos e depois tirar ele da prisão. Quando tiraram ele da prisão, ficaram sabendo que ele seria preso de novo. E tinha muito medo disso, então a família disse: Se você ficar aqui no Brasil, você vai morrer. Então eles convenceram ele a sair do país. Como a mãe estava trabalhando nos Estados Unidos, ele foi para Washington, fundou um comitê contra a repressão no Brasil, e eu o conheci nessa época, pouco depois da chegada dele, e ele me incluiu no movimento dele, e eu comecei a fazer um trabalho denunciando a ditadura militar desde que tinha 22, 23 anos, mesmo que sem falar português naquela época e saber muito pouco sobre o Brasil. Então, a ópera é uma maneira de reiniciar esse debate, fazê-lo de uma maneira diferente, e eu acho, pelo livreto, que a música está sendo composta, vai ser uma coisa muito bonita. Meu sonho é levar essa ópera à Scala, em Milano, porque só desde Carlos Gomes levou o Guarani no século XIX, nenhuma ópera, que eu saiba, conseguiu essa influência internacional. E eu acho que isso é uma história importantíssima para a gente compartilhar com o mundo, como o grande filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui, conseguiu ganhar o prêmio do melhor filme internacional da ópera, do Oscars, e conseguiu ser conhecido pelo mundo. Essa história horrível da desaparecimento do Rubens Paiva. Então, eu pretendo, em outra área, tentar furar essa bolha que proteja o Globo Sul contra o Globo Norte, e tentar levar essa ópera para o exterior. E para fazer isso, vamos fazer um primeiro ensaio geral do parte da ópera, primeiro ato, em São Paulo, em setembro, com uma pequena orquestra de 10 músicos e 4 cantores líricos, para mostrar para um público reduzido os resultados dessa produção, que vai ser pronto o ano que vem, completo, para a gente tentar conseguir um palco em São Paulo, no Rio, BH, eventualmente Europa e os Estados Unidos. E eu estou muito agradecido pelo apoio, pela força, pela confiança que a editora da Unesp tem nesse projeto, em todos os meus projetos de livro que tem publicado com uma editora magnífica. Maravilha, professor. Com certeza vamos acompanhar, né? E aí, enfim, né? Aí, não contando com esse, não sendo suficiente esse projeto, que imagino que seja, né? é, Suficientemente grandioso para ali absorver boa parte do seu tempo. O senhor também está transformando, além do carnaval, que é
se eu não estou enganado, acho que o primeiro título que o senhor publicou com a editora Unesp, né? Que já teve 3 edições, né? Enfim, é um sucesso de vendas, sempre sendo reimpresso. E o senhor decidiu agora transformá-lo num documentário. Aí a minha pergunta também o que que motivou o senhor a pegar esse material, esse livro, e transformá-lo num documentário? Primeiro, eu tenho que dizer uma coisa muito importante. Quando eu estava, além do carnaval, foi a minha tese do doutorado, que eu escrevi rápido, publiquei em inglês e consegui publicar com o Unesp. E eu quis, a propósito, publicar com, naquele momento, foi a maior, mais importante, ainda é, editora acadêmica no país. Por quê? Porque eu queria garantir que o mundo acadêmico reconhecia a importância desse tipo de pesquisa. Então, era fundamental que teve esse porte, esse selo, vamos dizer, de uma editora importante. Foi muito honrado de ser aceito para ser publicado pela editora da Unesp. E também um trabalho muito, muito cuidadoso em termos de metodologia histórica. Então, virou realmente a primeira obra na história, em história, na disciplina de história no país. Tinha outros trabalhos na letras e antropologia, e um jornalista que fez outro livro, mas isso foi o primeiro livro desse porte. E ao longo dos anos, eu tenho observado, porque participo em muitas bancas de mestrado e doutorado, como é importante para jovens pesquisadores que estão iniciando sua carreira, querendo ter uma obra de referência para o seu trabalho sobre qualquer assunto, ou derivado do livro, ou coisa original e diferente. Então, esse foi muito importante. E como, infelizmente, bom, o livro é um tijolo, é grande porque resolvemos atualizar o livro na terceira edição como um novo capítulo para levar a narrativa até o final do século XX e um pouco no século XXI. Então é um livro grande. Infelizmente, cada vez menos pessoas leem com frequência. Então eu senti a necessidade de ter outro veículo para transmitir essa informação. Quando lancei o livro, em 2000, eu tentei fazer um documentário. Contratei um amigo para me ajudar, fizemos 12, 15 horas de filmagem de pessoas, alguns deles se faleceram, então é muito bom que nós fizemos. Fizemos um mini documentário de 24 minutos que foi passou no festival ainda Tudo é Verdade em São Paulo. Mas era um projeto, eu estava concentrado muito mais na minha carreira acadêmica, nos outros livros que eu publiquei, outras atividades, então, mais ou menos deixei à margem. Já quando me aposentei da Brown University, depois de ficar lá 20 anos e 30 anos na carreira de professor, eu tinha liberdade e o tempo para embarcar em outros projetos, ou, neste caso, reiniciar um projeto que eu comecei há 26 anos atrás. Então, chamei um cineasta muito conhecido para filmes LGBTQ+, Luffy Steffen. Chamei ele para me ajudar como diretor e trabalhamos juntos no roteiro do documentário. Resolvemos ampliar muito o público, tanto de pessoas que entrevistamos, porque meu livro original enfocava em Rio, São Paulo e gays, homens, para a diversidade, o que é o movimento LGBTQIA+, nesse momento. Então, fizemos 24 entrevistas e amanhã eu vou fazer a última entrevista com Ney Matogrosso. Estou muito animado e eh, muito feliz de poder conseguir essa entrevista com Ney Matogrosso, que é fundamental para a nossa história. Mas o documentário as pessoas que filmamos vão desde Erika Hilton e John Willis, que são deputados históricos e importantíssimos, desde Mônica Berenice, que é a companheira de Marielle Franco, mas também é uma vereadora, outras figuras públicas, pessoas que são chaves no movimento LGBTQ+, como a secretária do Ministério dos Direitos Humanos sobre assuntos LGBTQ+, a Simila Ranto, Renan Quinalha, um grande figura no movimento. Então, mostra a amplitude das pessoas que têm composto nosso movimento, como as pessoas brincam de a sopa de letras, e a sua situação atual ligado ao argumento do livro Além do Carnaval, que era basicamente uma coisa simples, que durante o Carnaval, ao longo do século XIX e século XX, o Carnaval era um espaço privilegiado para as pessoas brincar com a sua sexualidade, com suas noções de gênero,
mas durante o resto do ano houve a repressão, discriminação, marginalização até morte. Então, a gente está tentando mostrar como o movimento conquistou muitos espaços ao longo dos últimos 40 anos, ou quase 50 anos, porém, dentro de um pano de fundo de uma repressão, de discriminação e marginalização que, infelizmente, ainda existe no país. Então, essa contradição é o eixo principal do filme, que pretendemos fazer a pós-produção o ano que vem e lançar em 2028. E como todos meus projetos, tem sempre um desafio de financiamento, porque infelizmente é ainda muito difícil fazer filmes no Brasil, fazer óperas no Brasil, fazer qualquer coisa no Brasil, pelos desafios financeiros. Mas estamos lutando para conseguir os recursos para finalizar o documentário e lançá-lo em vários festivais a partir de 27, 28. Maravilha. Professor, como última pergunta, né? Depois de tantos anos que o senhor está, né, não só estudando o Brasil, mas vivendo mesmo, né, o Brasil, o que que ainda te surpreende aqui no Brasil, para o bem e para o mal? Deixa eu te responder, Diego, de uma maneira um pouco longa, porque eu acho que tem outro elemento da minha vida que é fundamental, que é acadêmico, mas além do acadêmico. Porque desde eu entrei, desde que eu conheci brasileiros e conheci a realidade brasileira, comecei a aprender português, foi muito incentivado por uma politização, uma preocupação política do país. No primeiro momento contra a repressão e a tortura no Brasil, depois a favor da democracia, o processo democrático, quando eu morei no Brasil durante 6 anos, dos anos 70 para 80, quando eu participei na fundação do movimento LGBTQIA+, quando na USP participava no movimento contra a ditadura militar. Mas essa preocupação com a política brasileira nunca fica escondido ou largado. Então, quando houve o golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, eu, com outras pessoas, brasileiros e brasilianistas nos Estados Unidos, organizamos um grande movimento que em 18 foi concretizado no US Network for Democracy in Brazil, Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, e também na fundação de um escritório em Washington, Washington Brazil Office, que eu, com outras pessoas, fundamos em 20, e foi fundamental numa articulação no Congresso de ganhar apoio pela democracia no Brasil e ter uma voz unificada, dizendo que não aceitamos golpe de Estado no Brasil em lugar nenhum, bem diferente da política atual, e nós conseguimos um apoio muito grande de senadores e deputados defendendo a democracia brasileira e o processo eleitoral. Então, essa parte da minha vida é muito importante. Eu não meto nas eleições brasileiras, eu tenho meus candidatos favoritos, mas nosso trabalho é não partidário, é nosso trabalho basicamente foca muito na mobilização de apoio aos movimentos sociais brasileiros nas suas articulações internacionais, que achamos importante isso. E eu tenho muito orgulho de ter participado nesse processo democrático que, infelizmente, tem que ser defendido hoje em dia. Então, não me lembro exatamente, desculpa esse discurso tão longo, mas o outro elemento da sua pergunta era sobre por que me incentivou? O que que ainda te surpreende no Ah, Brasil, me surpreende no no lado Brasil. bom e lado ruim? Bom, primeiro eu amo o país, a cultura, apesar de todos os defeitos que eu conheço do país, porque eu conheço muito bem o Brasil. Eu brinco com as pessoas, motoristas de Uber com quem eu converso, que eu sei mais sobre a história do Brasil de 95% dos brasileiros, porque muitos não prestaram atenção no colégio sobre Dom Pedro I, II, etc. e tal. O que me surpreende é a capacidade de movimentos sociais e populares manter-se lutando nesse país. É uma coisa muito bonita, como a sociedade civil está muito organizada, disposta a lutar e conquistar plenos direitos no país que privilegiava um setor social na época de escravidão, desvalorizava os outros. Por exemplo, o processo de ação afirmativa nas universidades é um exemplo fabuloso
e transformou as universidades brasileiras e cria possibilidades da ascensão social que jamais houve no país a partir dessas políticas públicas que foram realizadas no começo do século XXI. Então, isso é uma coisa que me deixa muito alegre. Não me surpreende, mas fico muito triste do fato que o país está muito polarizado e, infelizmente, setores conservadores, tanto da Igreja Católica quanto protestante, ainda se alia com setores da extrema-direita, para mim, abandonando qualquer noção de o que é cristianismo para uma política de ódio, de marginalização, de falta de todos os ensinos, as coisas que eu ensinei quando fui criado numa família cristã. Então isso me surpreende ainda, mas não me surpreende porque essa é a mesma situação na minha terra. Ou seja, essa consolidação da extrema-direita do Partido Republicano, que resultou na eleição de Trump a segunda vez à presidência. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: meu namoro com o Brasil já tem 53 anos, eu acho. É um namoro de muitos anos. Já passamos por algumas. Não, nunca passei uma separação com o Brasil. Só ficava longe, porque era um namoro em que às vezes eu tinha que abandonar meu parceiro e viajar, ficar nos Estados Unidos. Mas com a liberdade que eu tenho na aposentadoria, eu vou poder fazer mais projetos. Eu tenho mais 4 projetos que nem falamos hoje que estou fazendo. Estou terminando um livro que chama Geração 77, que a editora Unesp gentilmente oferecer a possibilidade de publicar, caso passe pela processos de seleção e avaliação, que é sobre a geração dos anos 70 que mobilizou nas ruas, e 77 foi justamente o ano em que o movimento estudantil reiniciou um processo contra a ditadura militar. Então, estou fazendo esse livro agora que enfatiza em 7 pessoas, 7 anos e 7 movimentos contra a ditadura militar. E depois tem outros projetos adiante, na medida que o Unesp me acolhe, eu espero que fica em grande parceria com essa editora no próximos 15, 20 anos, vamos dizer. Com certeza, estaremos aqui ansiosos, por todos esses projetos, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e bom trabalho por aí, né? Muito obrigado, Diego. Foi um prazer falar contigo hoje. Igualmente, professor, um abraço.